Olá, queridos amigos, irmãos Luz Sextos, eu espero que vocês tenham tido aí, né, uma entrada aí de Rosh Hashanah fantástica, maravilhosa, e que as bênçãos de Hashem cheguem até a vida de todos vocês, viu? Bom, hoje nós vamos falar, eu sou a Bia Rodrigues, para quem já conhece, né, mas para quem está chegando aqui, né, pela primeira vez, eu sou a Bia Rodrigues e nós vamos falar hoje sobre a matriz um pouquinho, claro, né, porque a gente não tem como falar tudo, mapa de matriz é muito grande, inclusive para a gente tem que ter uma certa ética, né, não se pode abrir a vida das pessoas, né, dessa forma, então a gente tem que, dá para falar alguma coisa? Dá, né, principalmente de pessoas que a gente conhece, para a gente ter uma noção de como a matriz fala do caminhar da vida dessa pessoa, né? Como é que ela faz para bloquear, como é que ela age, né? Para bloquear ou ativar pontos, né? Nesse caso, arcanos fantásticos, que tem o seu lado sombra, tem o seu lado luz. Então, de acordo com aquilo que a gente faz na nossa vida, é o que vai desbloquear ou bloquear a energia, o fluxo desse arcano, né? Então, vamos falar do Pablo Marçal. Pois é, né, gente? Então vocês vão ver aqui o porquê, né, dele ser essa pessoa fantástica e que a gente vê acontecer a vida dele, todo mundo conhece, sabe? Eu já ouviu falar pelo menos. Então, vamos lá, deixa eu só botar aqui a matriz inteira dele para vocês verem. Eu sei que todo mundo quer saber, né, da questão do fluxo financeiro do Pablo Marçal, né? Ele não tem, incrivelmente, ele não tem aí um código que a gente chama de código milionário, né? Ele não tem isso aí, mas em compensação, vocês veem como é um desbloqueio de matriz, né? O sujeito não tem esse código, todo mundo fica querendo saber se tem ou não esse código milionário na matriz. E porque se eu tiver, eu posso ficar tranquilo bebendo água de coco que eu vou ficar milionário. Não, não é assim que funciona, tá? Quando você tem esse código, lógico que facilita muito, né? As coisas ficam muito mais fáceis. Mas quando você não tem esse código milionário, que normalmente ele aparece aqui, não sei se vocês estão vendo, ó, tá vendo aqui o tracinho? Eu cliquei aqui, deixa eu tirar isso aqui. Então, ele não tem esse código milionário nem na entrada aqui do karma material e nem nos arcanos que poderiam formar esse código milionário, tá? Então, ele tem outras situações, outros trabalhos na vida dele, que vocês vão ver aqui o que a gente vai conversar, e vocês vão ver exatamente o que acontece, né? Por exemplo, aqui, no núcleo da matriz dele, ele tem um arcano 4, e que fala de uma pessoa, isso quando está positivo, tá, gente? Estou falando aqui de forma positiva, e aí vocês vão comparando com a situação de vida dele, tá? Então, é uma pessoa que é responsável, é determinada, as questões de carreira, né, todos os horizontes, eles se abrem. Então, os outros veem ele como um líder talentoso, uma pessoa confiável e forte. Isso aqui é só uma pinceladinha, tá? E fala também das questões de raciocínio lógico, que é bem desenvolvido, né, que deve usar a intuição, que está justamente ligada ao arcano 18, que ele tem dentro dele, né, ou por dentro dele. Isso aqui é o que ele está mostrando. Eu já falei para vocês que muitos profissionais falam que na matriz da vida é a zona, né, a zona de caráter, a zona de entrada, né, da pessoa aqui, na verdade. Essa zona é o que a pessoa mostra, não, na verdade, eu vejo de forma invertida, tá? Então, aqui é o que a pessoa realmente tem dentro dela,
E aqui é o núcleo da pessoa, que ela mostra como ela funciona, né, aos olhos dos outros. Então, é uma pessoa que tem um raciocínio lógico bem desenvolvido, que deve usar a intuição, né, ouvir aquela vozinha interior, aprender a ceder, ser um pouco mais suave com os outros, jogar fora a questão da negatividade, né, da coisa ruim, dos sentimentos pesados e difíceis, em academia, fazendo corrida, né, e agradecer ao mundo, né, ao universo, pelo que tem. Porque quanto mais o sujeito que tem esse núcleo aqui, né, quanto mais ele agradece, mais as coisas vêm. Agora, não é tão simples, não é só ficar lá agradecendo. Obrigada pela caneta, obrigada pela garrafinha de água. Não, tem que correr atrás do prejuízo mesmo. Até porque, né, ele tem aqui um 7 na entrada do karma material. E o arcano 18 se repete nesse fluxo material, nesse código aqui do karma material dele. Então, vamos falar desse 18, que é uma coisa que ele tem por dentro. Então, é uma energia do místico. Tem um mundo interior, né, dentro dele, na mente dele, muito rico, uma intuição desenvolvida, né? Para muitas pessoas, ele pode parecer ser um mistério, né? E ele é atraído por tudo que é incomum, que é diferente. E é uma pessoa que tem muitos talentos, não é só um talento, né? Ele tem muitos talentos e a gente vê isso aqui, né, com essa duplicação, né, do núcleo dele com o talento divino, que também é o mesmo. E então, o que acontece? É uma pessoa que precisa trabalhar os medos, os vícios, inclusive para evitar sentir, né, depressão. Deve explorar a lei da atração no próprio pensamento, né? Isso é extremamente útil para ele. E não ter pensamentos negativos, né? Ok, você pensa em coisas positivas para atrair essas coisas positivas. Você não quer atrair coisa negativa para você, ninguém quer isso, né? Em sã consciência, ninguém quer um troço desse, tá? Mas deve evitar, porque provavelmente alguns pensamentos negativos vêm e devem ser afastados de imediato. Então, essa pessoa, né, que é o Pablo Marçal, ele deve ser aberto às pessoas, aprender a viver o momento do aqui e agora. E também, uma coisa que seria muito útil é ir para mares, lagos, né, corpos de água com frequência, porque isso harmoniza a energia dele, tá? Então a gente tem também aqui, né, vamos falar desse código aqui de entrada de karma material dele. É uma energia de movimento, né? Então é uma pessoa muito ativa, que é um sujeito persistente e que fala aqui, né, determinação aqui no núcleo e persistência na entrada do karma financeiro. Então, gosta de estabelecer metas, construir planos para alcançar e obter os resultados que ele tem em mente, tem facilidade em liderar, então acaba sabendo como inspirar as outras pessoas. Não deve, né? Ele não deve ter medo de definir metas altas, inclusive, né? Deve fazer aí lista de desejo, deve compartilhar com as outras pessoas as histórias de sucesso dele e liderar, ser um bom líder. Então, tentar pacificar, né, aquela energia ardida, né, dentro dele, porque ele tem essa coisa aí de agressão, né, dentro dele. Então, pacificar essa energia e levar um estilo de vida saudável praticando esporte, gente, é muito impressionante, né? Para quem sabe, todo mundo vê a vida do Pablo Marçal, todo mundo está cansado de saber, ele está em todas as mídias sociais. Então vocês veem que tudo isso que eu estou falando aqui, né, corrobora exatamente
como é a vida dele. E por que isso? É uma pessoa que sim, que está desvendando os códigos da vida dele, que desvendou códigos na vida dele e que prosperou. Está aí, prosperando. Ele está caminhando exatamente como pede a matriz dele. Sucesso vem assim, né? Aí a gente tem aqui o 18, que é duplicado novamente, né? O interior dele e agora novamente esse mesmo código na linha do dinheiro dele. Então, como é que a gente pode colocar essa situação aqui, né? Tem uma coisa aqui que fala, né, dessa caracterização, né, de guerra. É um estado de guerra. Esse 7 fala disso, né, de vitórias, de derrotas, mas de avanço, de inclusive escolher profissões que ele pode se realizar, né, com essas energias, né, escolha de profissões que sirvam para isso, né, para essa guerra, para essas batalhas, para essas lutas. O 18 aqui está falando de ciência, né, nesse caso das profissões que seriam legais, né, ciência da computação, né, programação, inteligência artificial. A inteligência artificial, inclusive, se ele tivesse um 9 junto, mas ele não tem, mas a gente vê que ele tem todo esse caminho sendo feito via internet, né? Pois é, ele se dedicou a isso aí e realmente a vida dele se abriu, os propósitos dele, né, de conquista, de avanço, né, se abriram e ele realmente é uma pessoa que tem muito dinheiro. Esse 11 que está aqui também nesse código do karma financeiro, fala que para ele, né, ele não é para ele, nas energias dele, é vital que ele saiba dar e receber. Então tem que fazer tudo de forma legal. As empresas dele devem ter objetivos maiores, inclusive objetivos de servir à sociedade, servir às pessoas. Vão vendo só, né, como é que há um encaixe aí. Isso eu estou fazendo um en passant, tá? Não estou, né, fazendo uma leitura aqui profunda do mapa, né? Então, o que ele tem aqui, né, nessa questão de cauda kármica, que eu achei até legal trazer para vocês. Obviamente não é inteira, tá? Mas é o seguinte, é uma recomendação para que ele possa ser mais flexível, né? Mais compassivo, mais pacífico, para manter o corpo e o espírito dele saudáveis, para não entrar em brigas e discussões, né? Porque aqui aparecem riscos, né, de prejudicar outras pessoas, né, e ir até para a prisão. Então ele tem que controlar a agressividade dele. E a melhor forma dele controlar a agressividade dele é praticando esporte, que é uma coisa que ele faz bastante. Ele já entendeu que para colocar para fora essa agressividade, para não despejar em cima das pessoas, ele precisa jogar isso fora de alguma forma, né? Então, olha como é bacana isso. Agora, o que ativa, né, o fluxo do dinheiro na vida dele, nesse canal aqui, né? Ele precisa de planejamento, precisa de ter metas altas, ambiciosas inclusive, fazer planos para alcançar essas metas, saber receber a ajuda de equipe, né, e saber delegar. Ou seja, também é aquela questão do dar e receber, né? Motivar e inspirar as pessoas. Então, estar sempre em movimento, né? Dirigir, andar de bicicleta, viajar, enfim, né? É basicamente isso. Outra coisa, né, que ativa é o fluxo financeiro, óbvio,
né? Que é aqui, como a gente diz, que é a melhor profissão para a pessoa. Ele tem aqui o arcano 19, né? Então, ajudar os mais fracos é impressionante, né? Ajudar os mais fracos, ser generoso, participar de campanhas solidárias, criar empregos para os outros, desenvolver habilidades de liderança, habilidade de falar em público, né? E ter uma atitude otimista e positiva da vida. Bom, preciso falar nada, né, gente? Tem quem sabe aí, que conhece, sabe que é basicamente essa é a história, né? En passant sobre o Pablo Marçal. E aqui nós temos como primeiro contrato, né, um contrato pessoal formado, a gente tem aqui um 22, que requer, necessita, precisa de liberdade, flexibilidade de horários, né, flexibilidade nas questões de trabalho. Aqui, no segundo contrato dele, é um arcano 8, onde ele precisa saber gerenciar a vida dele, né? Além disso, é um construtor, né? Também é uma pessoa que tem aquela coisa da força, da determinação, da garra, precisa ter isso aqui. E como terceiro contrato, ele tem um 3, que seria o contrato espiritual, que é um contrato muito voltado às questões de ter filhos, de cuidar das mulheres, de ser aquela pessoa amável com as mulheres, de ajudar as mulheres, de trabalhar com as mulheres. Então, gente, você vê que a sensação que eu tenho, né? Deixa eu voltar aqui para mim, pronto. A sensação que eu tenho é que o Pablo Marçal fez a matriz da vida dele, de alguma forma, em algum lugar, né? Porque é uma pessoa que viaja muito, deve ter absorvido esse conhecimento com alguém na Europa, enfim, seja da forma que for, ele está trabalhando isso, porque às vezes até a pessoa trabalha isso de forma inconsciente, tá? Tem gente que trabalha a sua matriz de forma inconsciente, sem saber, ela consegue ativar os seus códigos. E a gente sabe muito bem que o Pablo Marçal vive falando disso, né? Ativação de código, né? Todas essas questões aí, isso não é à toa, gente. Sabe, não é à toa que o Pablo Marçal tem também essa ligação, né, com a religião dele, né, com a questão de espiritualidade dele, né, porque é necessário. A gente não pode simplesmente viver a vida só de matéria, né? A gente tem a nossa questão de espiritualidade. Então, e quando você conhece a sua matriz, você começa realmente a ativar os códigos dela, os seus acordos feitos da sua parte pessoal, né, que foram feitos antes mesmo de você chegar até aqui. Então, o seu acordo pessoal, o seu acordo social, o seu acordo espiritual, entender, conhecer também o seu acordo global, que é um acordo pesado. Então, sabe, quando a matriz ela se revela para você, as coisas ficam muito mais fáceis, mas infinitamente mais fáceis. E ó, é aquela história, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. A minha própria matriz, eu ainda não consegui completar ela, sabe? Eu tô fazendo as coisas muito en passant, né? Eu faço a matriz para as pessoas, mas eu não consegui tempo ainda para sentar e fazer a minha própria matriz. Mas só do que eu já estudei, só do que eu já fiz aqui, né, no meu trabalho, eu já vi muita coisa e que eu tô realmente tentando fazer acontecer, desbloquear mesmo a minha matriz e tentar colocar meus arcanos todos num lado positivo. E olha, gente, funciona, viu? Funciona, é fantástico, é maravilhoso. Você vira a chave, né? Você vira, às vezes até mais de uma na sua vida. Então, se conhecer, não é só aquela questão de você é assim, você é assado. Não, a matriz, ela fala sobre questões suas, realmente de como você é,
de como você se comporta, mas ela também fala do lado positivo e do negativo desse comportamento. E ela dá ali as sugestões, né? Porque as coisas são sugestões. Só quem pode fazer a sua vida mudar é você. Não adianta. Você pode fazer o mapa da sua matriz, você faz o mapa, beleza, tranquilo. Aí faz a sua consulta, né? Porque quando você adquire o mapa, você recebe também uma consulta de 1 hora. Você pode fazer tudo isso, mas se você não colocar em prática, não tem milagre nisso não, gente. Não tem. Suas atitudes em relação à vida, em relação ao conhecimento que você recebe, e você testar aquilo ali na prática. E óbvio, não é testar na prática 24 horas. Ah, testei já hoje, não deu certo. A vida não funciona assim, né? Então, vamos com calma, porque a matriz, ela é fantástica, ela é maravilhosa, é um conhecimento muito bacana, mas depende mesmo é da gente colocar em prática o conhecimento que a gente recebe da matriz, tá bom? Então é isso, gente, ó. Super beijo no coração de vocês e até segunda-feira com mais vídeos, viu? Até lá!